Capítulo 1. A flecha de Deus contra o ateísmo e a irreligião. O teísmo e a religião sempre foram abomináveis, mesmo entre os próprios pagãos, a tal ponto que Protágoras, por dúvidas da existência ou não de Deus, foi banido de seu país pelos atenienses. Diágoras era um infiel tão notório que acreditava que Deus não existia. Ele e todos os ateus eram abominados e detestados até mesmo pelos pagãos, e parecendo mais feras selvagens do que homens razoáveis, pois Cícero, o filósofo pagão, condenou todos eles e afirmou ainda que nunca houve nação tão selvagem ou povo tão bárbaro, mas eles sempre confessaram que havia um Deus, liderado pela luz da natureza e pelo instinto natural. Isto é confirmado pela prática comum de todos os pagãos, que erguiam os olhos e as mãos para o céu em qualquer angústia repentina que se abatesse sobre eles. E além disso, através da experiência de todas as épocas, ficou provado que os próprios ateus, aqueles que em sua saúde e prosperidade lutariam contra a existência de um Deus em prol de mais liberdade no pecado, quando morressem ou caíssem em grande miséria, mostraram-se os mais temerosos deste Deus, como declarou o próprio Sêneca, a tal ponto que Zenão, filósofo, costumava dizer que lhe parecia uma prova mais substancial deste assunto ouvir um ateu. E na sua morte, pregar sobre Deus, quando ele pediu perdão a Deus e a todo mundo, do que ouvir todos os filósofos do mundo debatendo o assunto. Pois, no momento da morte e da miséria, é provável que falem com espírito sério e sombrio para aqueles que, anteriormente, em sua devassidão, se opuseram a Deus. É lembrado de Caio Cágulo, aquele imperador perverso e incestuoso, que ele era um notável escarnecedor e desdenhador de Deus, não dando conta de qualquer outro ser Deus, exceto ele mesmo. No entanto, Deus não deixou este ateu abominável e perverso, pois, por seu justo julgamento, Calígula foi morto por alguns de seus próprios oficiais. E enquanto viveu, este imperador estava acostumado aos terríveis trovões e relâmpagos, não apenas a cobrir a cabeça, mas também a se esconder debaixo da cama de medo. De onde você acha que veio esse medo? Veio de sua própria consciência dizendo. No entanto, ele poderia não afirmar isso em palavras, que havia um Deus no céu capaz de humilhar e derrubar seu orgulho e de todos os imperadores do mundo, se assim o desejasse, cujos raios foram tão terríveis que, pelo seu próprio exemplo, ele mostrou que era temido por todo mundo. Alguns até dizem que Deus se chama Deus da palavra grega theos, que significa medo, porque o medo dele está enraizado na própria natureza e na consciência de todas as criaturas razoáveis, até mesmo na consciência dos maiores desprezadores e dos mais vis ateus do mundo. Independentemente do que digam ou façam, nunca conseguirão apagar esta impressão, que existe um Deus cujo medo está gravado no coração de todos os homens. Então, de onde vem a vergonha nos homens depois de cometerem uma ofensa? Ou porque deveriam os homens, por distinção natural, diferenciar entre virtude e vício, bem e mal, se não houvesse Deus que, porque ama a primeira e odeia o último, escreveu essa distinção no coração de cada homem? Portanto, pode-se concluir que o conhecimento, a consciência e os sentimentos de cada homem servem como 1000 testemunhas para convencê-lo de que existe um Deus a ser temido, que abomina a iniquidade e os maus caminhos e que deve ser procurado, como refúgio e alívio em tempos de dificuldade e angústia profunda, como as ações dos próprios pagãos demonstram claramente. Segundo ponto, além disso, assim como Deus deve ser sentido sensivelmente na consciência de cada homem, ele também deve ser visto visivelmente na criação do mundo e de todas as coisas nele contidas. Pois como todos os filósofos eminentemente concordaram, exceto Aristóteles, por um exemplo, que sustentou a fantasia de que o mundo não teve começo, mas existia desde toda a eternidade, mas eventualmente em sua velhice, ele confessou e sustentou o oposto em sua vida. O livro de Mundo, que escreveu ao rei Alexandre, livro muito estimado por Justino Marte, que o chamou de epítome de toda a verdadeira filosofia de Aristóteles, dando que a mundo teve um começo e deve necessariamente seguir-se que teve uma causa ou criador. Então eu pergunto, quem fez isso? Se você afirma que ele se criou, isso é um absurdo, mas como poderia ele se criar antes de existir, quando não tinha existência alguma? Se você disser que algo dentro do mundo fez o mundo, significando que alguma parte do mundo fez o todo, isto é ainda mais absurdo, pois é tão absurdo quanto dizer que um dedo, e este antes de ser um dedo ou parte do corpo, formava o corpo inteiro.
Portanto, deve ser confessado através da força deste argumento, que é claramente demonstrativo que algo maior e mais excelente do que o mundo inteiro combinado, algo que existia antes da criação do céu e da terra, foi e deve ter sido o Criador deste mundo. Isto não pode ser outra coisa senão Deus, o Criador de todas as coisas, que existiu antes de todas as suas criaturas e é referido nos Escritos Sagrados como Alfa e Ômega, o primeiro e o último, pois somente ele não teve começo e será sem fim, pois ele é o Eterno, sendo o primeiro motor e o Criador todo-poderoso de todas as coisas. Tão verdadeiro é o que o apóstolo Paulo testifica quando diz que as coisas invisíveis de Deus são perfeitamente vistas na criação do mundo, compreendidas através de suas obras. Se, portanto, os homens apenas erguessem os olhos para os céus e de lá olhassem para a terra e contemplassem a excepcional beleza e estrutura deste mundo, eles não poderiam ser tão tolos ou obtusos a ponto de negar que houve e há um Deus que foi o Criador de todos eles. Eles se sentiriam motivados de alguma forma a glorificar o Criador incomparável e excelente. Os poetas e outros até declararam que Deus é o Pai dos homens, para enfatizar que os homens têm a sua origem e criação dele. Assim, se desviássemos o olhar da contemplação do vasto mundo e nos concentrássemos apenas no homem, que pela sua beleza e excelência, chamado em grego de microsomos, ou o pequeno mundo, ainda seríamos obrigados a reconhecer Deus como nosso autor, o Pai e Criador. Assim, é verdade que o apóstolo Paulo tira do poeta Arato quando diz: somos descendências de Deus. E é igualmente verdade que ele diz ainda naquele lugar: nele vivemos, nos movemos e existimos. Portanto, devemos toda obediência e submissão a ele, um dever que a natureza nos ordena cumprir em consideração à nossa criação. Pois um filho honra o pai por obrigação natural, e todos os homens são naturalmente inclinados a ser gratos aos seus fundadores, a quem estão especialmente ligados e de quem não devem esquecer, exceto se forem extremamente ingratos e dissolutos. Terceiro, não apenas a criação do mundo e todas as coisas nele contidas proclamam que existe um Deus que deve ser honrado por sua autoridade infinitamente estendida e seu poder onipotente, pois ele fez todas as coisas do nada, ele falou a palavra e eles foram criados. Mas suas bênçãos e benefícios diários enviados à terra também demonstram a existência de um Deus que é providente e cuida da humanidade. Portanto, ele deve ser louvado, agradecido e glorificado para sempre. Pois é verdade, como diz Paulo, que Deus não se deixou sem testemunho quando concedeu benefícios do céu, dando-nos chuva e tempo favorável e enchendo os nossos corações de comida e alegria. E através dessas e de outras bênçãos, os homens podem e ainda podem ser diariamente induzidos não apenas a acreditar na existência de Deus, de quem recebem tudo isso, mas também a reconhecer e atribuir todo louvor e ação de graças a ele como seu principal e especial benfeitor. Assim como o boi conhece o seu dono e o burro o seu dono, alimentado e sustentador, é razoável que os seres humanos conheçam a Deus, não apenas como seu primeiro criador, mas também como seu provedor, preservador, guardião e defensor diário. Ao contemplarem estas coisas e experimentá-las, não pode deixar de se lembrar de Deus, o remetente e autor de todas elas, e de serem movidos por um coração grato para com ele. É por isso que ele é chamado de Deus, derivado da palavra latina dando, que significa dar. Em inglês, chamamos Deus como se fosse bom, porque ele é perfeita e unicamente bom em si mesmo, o doador de toda a bondade e de todas as boas dádivas e bênçãos aos outros. Dele, como da fonte, todos os benefícios vêm, fluem e são derivados para eles. Quarto e último ponto. Eu também poderia demonstrar como Deus é conhecido pelo mundo através de seus julgamentos sobre pessoas más e injustas, sobre as quais ele às vezes inflige visivelmente sua severidade e justiça, pois desta forma Deus se revelou, como ensina o apóstolo Paulo. Estas promessas, creio, são suficientes, pois através delas podemos facilmente ver e provar que existe um Deus que criou o mundo e tudo o que nele existe. Ele a preserva e sustenta com seu grande poder, sustenta a terra e todas as suas criaturas com sua providência e mão amiga. Mesmo além dos céus e da terra, obra de suas mãos. Como mencionei antes, a consciência de cada pessoa ensina que existe um Deus a ser temido. Não importa quantas pessoas tenham passado suas vidas seguindo caminhos perversos, seguindo uma conduta extremamente condenável, desejando secretamente em seus corações que Deus não existisse, porque vê em Deus apenas em termos de sua vingança. Sua própria consciência às vezes o provocará
e força a questão. Isto fará tremer e temer e tremer de pavor, pois o medo dele está tão profundamente enraizado na natureza de todos os seres humanos que é impossível livrar-se dele. Além disso, um sentimento de devoção para adorá-lo como o Criador e Preservador da humanidade e de todas as outras coisas está implantado e inseparavelmente fixado nos corações de todas as pessoas. Embora nem todas as pessoas de todas as nações saibam como adorá-lo corretamente e da maneira que ele exige, isso fica evidente nos exemplos de todas as nações e povos do mundo, todos os quais têm alguma forma de religião, embora não o façam. Todos encontram a verdadeira religião, e eles são todos devotados à adoração a Deus, embora o adorem ou alguma outra coisa em seu lugar. Assim, é claro que a noção por vezes expressa pelos ateus de que a religião é meramente uma questão de política ou uma invenção política é muito vã e tola, pois é evidente que uma inclinação religiosa para adorar a Deus está naturalmente selada no coração de todas as pessoas e sempre foi assim. Até a consciência dos maiores escarnecedores e desprezadores de Deus, que às vezes treme diante do seu tribunal, testemunha abundantemente a presença de uma devoção religiosa e de temor para com Deus. Isto é inato e está fixado nos corações e consciências de todas as pessoas, por mais rudes, selvagens ou bárbaras que sejam. Que lei do homem, pergunto eu, obrigou ao imperador Calígula, quando ouviu o terrível trovão no ar e viu as chamas dos relâmpagos ao seu redor, a correr para debaixo da cama e se esconder por medo deste terrível e grande Deus? Ou o que leva o ateu mais expendemido do mundo a fazer o mesmo numa situação semelhante e durante uma tempestade? Ou o que fez com que os pagãos em qualquer perigo perigoso ou repentino erguessem os olhos ou as mãos para o céu e ficassem com muito medo? Ninguém pode afirmar que se trata de uma lei humana, pois nenhuma lei humana impõe tal comportamento. Em vez disso, é um instinto natural o temor de Deus a quem ofenderam, a cuja vingança temem. Eles também acreditam que a ajuda pode vir dele, e esse instinto está instalado no coração de todas as pessoas desde o seu nascimento, fazendo com que temam e busquem o refúgio em Deus, que permaneça firme sem dúvida. Portanto, que o temor do grande Deus e uma disposição religiosa para adorar o mesmo Deus não são impostos pelas leis humanas, mas são naturalmente semeados nos corações de todas as pessoas, embora nem todos descubram ou observem a religião certa. Procuremos e exploremos agora qual é a religião verdadeira, aceitável a Deus, que deve ser observada pelos homens sem vacilação ou dúvida. Todas as nações e povos têm algumas formas de religião, como mencionei anteriormente, mas nem todos têm a religião verdadeira e correta. Capítulo 2, onde no próximo capítulo é mostrado que a religião cristã é a única religião verdadeira no mundo e que Deus está satisfeito com ela. Nos tempos antigos, o mundo foi dividido e distinguido entre os judeus e gentios, e esta distinção ainda existe entre nós. Portanto, se eu puder provar a verdade de nossa religião cristã, tanto contra os judeus como contra os gentios, então irei estabelecê-la contra o mundo inteiro. Neste capítulo, provarei isso primeiro contra os judeus e no próximo contra os gentios. No que diz respeito aos judeus, eles reconhecerão prontamente a nossa religião como a verdadeira religião se pudermos provar que Jesus Cristo é o Messias predito pelos seus profetas, que foram os verdadeiros e indiscutíveis profetas de Deus. Isto pode ser facilmente provado e, portanto, os judeus não têm motivos para esperar qualquer outro Messias além daquele que já veio, nomeadamente Jesus Cristo, nosso mediador, Salvador e Redentor. Através dele, Deus Pai se agrada e por sua causa Deus se reconciliará conosco e nos salvará. Tudo que foi predito sobre o seu Messias é plenamente cumprido e realizado em nosso Jesus Cristo e em mais ninguém. Portanto, nosso Jesus foi e é o verdadeiro Messias e nenhum outro. Consideremos as marcas do Messias pelas quais ele pode ser reconhecido. Assim, veremos que nosso Salvador Jesus Cristo é o único Messias verdadeiro e não há mais ninguém. Primeiro, uma marca para reconhecer o Messias é que quando ele veio, ele não deveria ser reconhecido ou reconhecido como Messias, mas deveria ser rejeitado e recusado pela nação judaica. Esta rejeição e recusa foram ordenadas pelo conselho pré-determinado de Deus, com o propósito de que, se ele fosse morto entre eles, se ele o tivessem aceitado como Messias, não teriam tratado tão vergonhosamente.
nem ele teria sido condenado à morte conforme predito. Isso então sendo uma marca do Messias, que ele deve ser rejeitado como Messias pela nação judaica, especialmente pelos seus governantes. Fortalece a nossa fé porque é plenamente cumprida em nosso Salvador Jesus Cristo, a quem ele desprezaram, rejeitaram e condenaram à morte. Portanto, uma vez que a nação judaica rejeitou nosso Jesus como Messias, isso nos convence fortemente de que ele era e é o verdadeiro Messias. Assim, qualquer um que espera um Messias que seria totalmente aceito pela nação judaica é em vão, pois tal Messias não foi prometido. Pelo contrário, foi predito que ele seria rejeitado por eles, assim como foi o nosso Jesus, a fim de se tornar uma oferta pelo pecado de acordo com a pré-ordenação de Deus. Segundo ponto, foi predito que o Messias nasceria de uma virgem, conforme Isaías 7,14, que seu local de nascimento seria Belém, e que no seu nascimento todas as crianças ao redor de Belém seriam mortas por causa dele. Os reis da terra viriam e adorariam, oferecendo ouro e outros presentes. Ele seria apresentado no templo de Jerusalém para realçar a glória do segundo templo, conforme Mateus, capítulo 3, versículo 1. Ele fugiria para o Egito e seria chamado de lá. Uma estrela apareceria em seu nascimento para anunciar sua vinda ao mundo. João Batista, que veio no espírito e poder de Elias, seria o mensageiro que iria adiante dele, preparando o caminho, exclamando no deserto. Além disso, ele começaria sua própria pregação com humildade, gentileza e mansidão. Ele seria pobre, humilde e sem reputação mundana. Ele realizaria maravilhas milagrosas e curaria todas as doenças, conforme Isaías 29:8. Ele morreria e seria diante de mortos pelo pecado de seu povo. Ele seria traído por um de seus discípulos que comeu com ele. Salmo 40, verso 14. Ele seria vendido por 30 moedas de prata e com esse dinheiro seria comprado um campo de cacos. Zacarias 11:12 e Jeremias 30. Ele entraria em Jerusalém montado em um jumento antes que sua paixão. Ele seria espancado e cuspido pelos judeus e eles contaminariam seu rosto com sua saliva. Eles chicoteariam seu corpo antes de matá-lo. Ele seria morto entre ladrões e malfeitores. Ele lhe dava vinagre para beber, dividiam suas vestes e lançavam sorte sobre suas roupas. Ele morreria por crucificação, isto é, suas mãos e pés seriam pregados numa cruz. Seu lado seria transpassado e as pessoas olhariam para aquele a quem haviam transpassado. Ele ressuscitaria da morte no terceiro dia. Ele ascediaria ao céu e sentasse à direita de seu Pai, reinando em glória e soberania. Todas estas coisas e tudo mais que pertence ao Messias são perfeitamente cumpridas em Jesus Cristo e em mais ninguém. Portanto, somente ele e mais ninguém é o verdadeiro Messias. Terceiro ponto. Até agora discuti as circunstâncias e eventos relacionados com o Messias, incluindo a sua encarnação, vida, morte, sepultamento, ressurreição e ascensão ao céu, bem como a sua sujeição aos judeus e pela nação judaica. Embora estes acontecimentos sejam realmente notáveis e suficientes para estabelecer a crença em Cristo Jesus, nosso Senhor, em quem são fielmente cumpridos, considerar o momento do aparecimento do Messias fortalecerá ainda mais a nossa fé. O profeta Daniel, que viveu na época da primeira monarquia, predisse que haveria mais 3 monarquias, sendo a última destas 4 monarquias a maior de todas. Ele também profetizou que durante os dias desta quarta e última monarquia, que era o Império Romano, o Rei Eterno ou Messias viria e estabeleceria o reino de Deus em todo o mundo. Esta profecia se tornou realidade quando Jesus nasceu durante a quarta monarquia, que era o Império Romano, especificamente durante o império do rei imperador Augusto. Examinemos este assunto mais de perto. Como todos sabem, o Templo de Jerusalém foi construído 2 vezes. Primeiro, foi construído pelo rei Salomão, durou cerca de 440 anos. Depois foi destruído pelo rei Nabucodonosor da Babilônia. Cerca de 70 anos depois foi reconstruída por Zorobabel, que tirou os judeus do cativeiro. Porém, este segundo templo, em termos de esplendor e riqueza material, não se comparava ao primeiro templo. Este fato fica evidente no choro dos anciãos que se lembraram do primeiro templo ao verem o segundo, conforme registrado no livro de Esdras. O profeta Ageu também afirma explicitamente o mesmo. No entanto, Deus, através do seu profeta Ageu, proclamou que depois de um templo desejado de todas as nações viria, e naquele momento a segunda casa ou templo estaria cheio de glória. A glória desta última casa superaria a da primeira.
Esta profecia foi cumprida quando nosso Salvador Jesus Cristo entrou no segundo templo. Sua presença pessoal ali trouxe dignidade e glória muito maior do que qualquer coisa vista no primeiro templo de Salomão. Portanto, é claro que o desejado de todas as nações, o Messias, viria enquanto o segundo templo ainda existisse. Daniel também indicou que o segundo templo, após sua reconstrução, não seria destruído até que o Messias viesse e fosse morto. O profeta Malaquias testificou de forma semelhante que o Messias viria durante a época do segundo templo. Jesus Cristo veio ao mundo durante a existência do segundo templo e ele mesmo predisse sua destruição antes que aquela geração passasse. Esta profecia foi cumprida quando o templo foi destruído cerca de 46 anos após a ascensão do nosso Salvador do céu sobre o imperador romano Tito, filho de Vespasiano. Portanto, é inútil que os judeus ou qualquer outra pessoa espere que o Messias venha após a destruição do segundo templo. Consideramos também a profecia feita por Jacó a respeito do tempo específico do aparecimento do Messias. E Jacó dirigiu-se aos seus filhos dizendo: reuni-vos para que eu vos diga o que vos acontecerá nos últimos dias. Ele profetizou que o cetro, simbolizando a autoridade real, não se afastaria de Judá até que viesse Siló, a quem os gentios esperavam ansiosamente. Siló se refere ao Messias como tanto os judeus quanto cristãos o interpretam. Esta profecia de longe data foi cumprida no nascimento de Jesus Cristo durante o reinado de Herodes, o rei da Judéia. Desde o momento em que o cetro foi dado ao rei Davi, que foi o primeiro rei da tribo de Judá, ele nunca mais se afastou daquela tribo até os dias do rei Herodes. Somente na época de Herodes toda a autoridade governamental cessou e se afastou da tribo de Judá, sendo confiada a um governante estrangeiro. Portanto, o Messias deveria nascer durante o reinado de Herodes, nem antes nem depois. É evidente que a autoridade governamental não se afastou completamente da casa de Judá, uma vez estabelecida na pessoa do rei Davi, até o tempo do rei Herodes. Desde Davi, o primeiro rei daquele tribo, até Zedequias, que morreu no cativeiro babilônico, a Bíblia traça a linhagem de todos os reis da casa de Judá. Mesmo durante o cativeiro babilônico, que durou 70 anos, os judeus foram autorizados a escolher um governador da tribo de Judá, a quem chamavam de Regnatuva. Após seu retorno da Babilônia, Zorobabel governou como parte da mesma tribo, seguido por outras até os Macabeus, que serviram como governadores e sacerdotes. Os Macabeus eram descendentes da tribo de Judá por meio de suas mães e da tribo de Levi, por meio de seus pais, segundo a afirmação do rabino Quimbim. Desde homens até Hircano, o rei da Judéia, que foi o último rei descendente direto da casa de Davi da tribo de Judá, a autoridade governamental permaneceu na casa de Judá. Depois de Hircano, o citado Herodes, um completo estranho cujo pai, conforme relatado por Joséfo, chamava-se Antipatro e era originário da Idumeia, conquistou o favor e a amizade dos romanos. Isto se deveu em parte à influência de seu pai, como mencionado Joséfo, observando que seu pai era um homem rico, trabalhador e politicamente ativo. A ambição e diligência do próprio Herodes também desempenharam um papel importante, pois ele possuía inteligência, beleza e qualidades excepcionais. Por meio desses atributos louváveis, ele acabou se cansando com a filha de Hircano, o rei da Judéia, e garantiu sua posição como governador-chefe e governante da província e da terra da Galileia, sob o comando de seu sogro. No entanto, Hircano mais tarde caiu nas mãos dos pártros durante uma batalha e foi levado como prisioneiro para a Pártria. Herodes então embarcou em uma viagem para Roma, onde conseguiu se declarar do rei da Judéia sem qualquer título ou reivindicação legítima. Novamente, aquela época não era apenas seu sogro Hircano, via na pátria, mas também seu irmão mais novo, Aristobulo, e 3 de seus filhos, nomeadamente Antígono, Alexandre e Aristobulo, juntamente com vários outros da linhagem real da Judéia, também estavam vivos. E tendo adquirido o reinado da Judéia dessa maneira, Herodes I garantiu o controle sobre o rei Hircano e posteriormente o condenou à morte. Ele também conseguiu um caminho semelhante com seu irmão mais novo Aristobulo e seus 3 filhos. Além disso, ele ordenou a execução de sua esposa Mariâmenes, filha do rei Hircano, e de sua mãe Alexandra. Pouco depois, ele condenou à morte 2 de seus próprios filhos, nascidos de Mariâmenes, pois pertenceram à linhagem real de Judá. Posteriormente, ele executou seu 3º filho chamado Antipatro. Além disso, Herodes ordenou a morte de 40 dos nobres mais proeminentes da tribo de Judá, conforme registrado por Filo judeu que viveu no mesmo período. Ele também fez com que todos os membros do Sinédrio, composto por 27 senadores ou anciãos que governavam o povo,
fossem condenados à morte. Ele atacou os líderes da seita dos fariseus, queimou os registros genealógicos de todos os reis e príncipes da casa de Judá e encarregou Nicolau Damasceno, um historiador que o serviu, de fabricar uma linhagem que alegrava falsamente sua descendência dos antigos reis de Judá. Herodes até vendeu o sacerdócio a estranhos. No final das contas, ele desmantelou, dispensou e devastou a casa de Judá até o ponto que nenhum vestígio de governo ou principado permaneceu dentro dela. Portanto, durante o reinado do rei Herodes e não antes, o cetro, que significa governo, partiu de Judá. Assim, foi durante o seu governo que não antes ou depois que o Messias estava destinado a aparecer, conforme predito pela profecia de Jacó. Como resultado, Cristo Jesus, o Messias inquestionável, realmente nasceu durante o tempo do rei Herodes na Judéia. E, consequentemente, é inútil para os judeus ou qualquer outra pessoa antecipar a chegada de outro Messias após os dias de Herodes. Foi durante seu reinado e não antes ou depois que o cetro e todas as lideranças e formas de liderança e governo foram definitivamente removidos da casa de Judá, alinhando-se com a profecia de Jacó. Além disso, o profeta Daniel vai ainda mais longe ao prever o dia e a hora exata em que o Messias seria morto pelos pecados do seu povo. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, rei dos Medos, perto da hora do sacrifício da tarde, Daniel orou ao seu Deus pelo povo e pela sua libertação. Ele permaneceu que os 70 anos de cativeiro, conforme predito por Jeremias, havia chegado ao fim. Enquanto Daniel estava orando, aproximadamente no início de sua súplica, Deus enviou seu anjo Gabriel para transmitir que a ordem havia sido emitida para o retorno do povo do cativeiro e a reconstrução de Jerusalém. Além disso, Gabriel revelou que assim como o povo esteve no cativeiro babilônico por 70 anos e foi posteriormente libertado da escravidão terrena, aconteceria que dentro de 70 semanas de anos o Messias viria. Ele poria fim à iniquidade, selaria os pecados, destruiria a iniquidade, introduziria a justiça eterna e agiria como libertador, não apenas da Babilônia externa, mas também do Egito espiritual e infernal. E as palavras do anjo são as seguintes: logo no início desta súplica surgiu o mandamento, e eu vim para te mostrar porque és muito amado. Portanto, estende o assunto e considera a visão. 70 semanas são determinadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade santa para acabar com a iniquidade e para selar os pecados e para pagar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, para ungir o santo dos santos ou o mais santo. Saiba, portanto, e entenda que desde a saída do mandamento para trazer novamente o povo e para construir Jerusalém até o Messias, haverá 7 semanas e 72 semanas. O Messias será morto, e não por si mesmo. Ele confirmará a aliança com muitos por 1 semana, e no meio da semana ele fará cessar o sacrifício e a oblação. Para uma melhor compreensão destas palavras, deve-se notar que o termo hebdomada, que significa 1 semana ou 7, é por vezes usado para se referir a uma semana de dias, ou seja, 7 dias. Neste contexto é chamado de hebdominada dierum, uma semana de dias. Por exemplo, neste profecia de Daniel, ele fala de luto por 3 semanas de dias. Porém, em outras ocasiões significa um período de 7 anos e que então é chamado de hebdomada amenorum, uma semana de anos. Um exemplo pode ser encontrado em Levítico, onde é dito: contarás 7 semanas de anos, significando 7 vezes 7 anos, o que equivale a 49 anos. É crucial reconhecer que estas 70 semanas devem ser entendidas como semanas de anos, não como dias. Isso é afirmado pelos próprios judeus e apoiado pelo livro de Esdras, que mostram que a construção do templo e de Jerusalém demorou muitos anos antes de ser concluída. Portanto, estes 70 semanas de anos equivalem a 7 vezes 70 anos, totalizando 49 anos. Dentro desse período, o Messias seria morto, a partir do mandamento de trazer o povo de volta e reconstruir Jerusalém, que foi dado no início das súplicas de Daniel no primeiro ano de Dário. Deve haver 7 semanas e 22 semanas. E também, calcular este tempo a partir do mandamento de Dário nos leva ao 15º ano de Tibério César, quando Cristo Jesus foi batizado e ungido pelo Espírito de Deus, que desceu sobre ele com a forma de uma pomba. Neste momento, ele começou o seu ministério por volta dos 30 anos de idade.
Ainda falta mais uma semana para completar o período de 70 semanas durante o qual o Messias seria morto. Isto realmente aconteceu conforme predito quando Cristo Jesus, o verdadeiro Messias, foi morto cerca de 3 anos e meio depois de seu batismo, especificamente no 18º ano de Tibério César. Portanto, é inútil que os judeus ou qualquer outra pessoa espere que outro Messias venha depois dos dias de Tibério César, o imperador romano. As Escrituras também revelam que o Messias seria descendente da descendência de Davi. As palavras de Deus a Davi: Jurei a Davi, meu servo, que preparei a tua descendência para sempre e edificarei o teu trono de geração em geração. Não podem ser aplicados ao rei Salomão, como sugerem os judeus posteriores. O reino de Salomão foi dividido e enfraquecido logo após sua morte por Jeroboão e é eventualmente extinto. Estas promessas não podem referir-se a qualquer rei terreno, mas devem referir-se a um rei eterno da linhagem de Davi. O compromisso assumido com Davi de que Cristo viesse de sua semente, reiterado por muitos profetas mesmo depois da morte de Davi. Por exemplo, em Jeremias, Deus declara que levantará uma semente justa para Davi, que será um rei sábio, executará a justiça e trará salvação a Judá e Israel. Ele será chamado de nosso justo Deus. Estas palavras foram proferidas mais de 400 anos depois da morte de Davi, provando que as promessas e profecias não foram feitas para o rei Davi, Salomão ou qualquer outro rei terreno da linhagem de Davi, mas para Cristo. Cristo não apenas desceu de Davi na carne, mas também cumpriu muitos dos tipos e figuras de Davi. É por isso que em Ezequiel, que viveu na mesma época que Jeremias, o Messias é referido pelo nome do próprio Davi. Deus disse a Ezequiel: Salvarei o meu rebanho e eles não serão mais despojados. Porei sobre eles um pastor e ele os apacentará. Sim, Davi, meu servo, seu pastor e serei seu Deus, e meu servo Davi será o seu príncipe. Mesmo os judeus posteriores, conforme registrado no Talmud, reconheceram que seu Messias é chamado de Davi, porque ele descenderá da semente de Davi. Agora, examinemos que se Jesus Cristo, nosso Senhor, realmente veio da semente de Davi, como foi predito que o Messias aconteceria. É evidente que ele o fez, pois ninguém jamais duvidou ou negou que Jesus descenderia diretamente da tribo de Judá, e que ele era descendente direto da casa de Davi através de sua mãe. Isso estava de acordo com a profecia e é ainda confirmado pelas duas genealogias e linhagens registradas por Mateus e Lucas, que traçam a linhagem da Santíssima Virgem de Davi a José. José, que era da mesma tribo e parente de Maria, casou-se com ela, pois era costume entre os judeus casar-se dentro de sua própria tribo. Portanto, quanto os evangelistas mostram a linhagem de José, revelam também a linhagem de Maria, que era bem conhecida de todos na época, embora não a mencionem explicitamente. Em segundo lugar, esta linhagem é confirmada pela sua viagem a Belém, quando Augusto César emitiu uma ordem para que todos viajassem para a cidade principal da sua tribo e família para efeitos de tribulação. Ao ir a Belém, fica demonstrado que tanto José quanto Maria eram da linhagem de Davi, pois Belém era a cidade exclusivamente dos da casa da linhagem de Davi, pois foi onde nasceu Davi. Em terceiro lugar, os judeus que procuravam encontrar quaisquer possíveis objeções contra ele nunca levantaram uma questão ou alegaram que ele não era da casa de Judá ou da casa de Davi. Se houvesse algum fundamento para tal argumento, eles não o teriam omitido, pois poderia facilmente refutar Jesus como verdadeiro Messias. Contudo, é evidente que nunca duvidaram deste fato. Além disso, está até registrado no próprio Talmud judaico que Jesus de Nazaré que foi crucificado e era de sangue real e descendência de Zorobabel, da casa de Davi. Isto se alinha com a declaração feita pelo apóstolo Paulo, que testificou que Jesus Cristo nasceu da semente de Davi segundo a carne, embora ele também fosse o Filho de Deus em poder segundo o Espírito de santificação. Quinto ponto, que a mãe de Jesus era virgem é abundantemente testemunhado pelos evangelistas, e as Escrituras também apoiam a ideia que a mãe do Messias seria virgem. Em Isaías capítulo 7, versículo 14, é apresentado como uma ocorrência notável quando o profeta diz ao rei Acais que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e eles chamarão o seu nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Isto não seria considerado notável se a palavra hebraica daquela passagem significasse apenas uma jovem, porque é comum que mulheres jovens concedam e deem à luz. Portanto, a Septuaginta traduz corretamente a palavra como parentos, que significa especificamente uma virgem. Esta interpretação também foi entendida pelos judeus mais antigos, conforme observado pelo rabino Simeão. O rabino Moshe Hadaman
altamente respeitado entre os judeus, comentou a mesma passagem, enfatizando que ela não diz a verdade será engendrada da terra, mas sim a verdade brotará, significando que o Messias não seria gerado da maneira usual, mas por uma virgem. O rabino Hakar Dorkis, usado a arte calabística de vários versículos das Escrituras, não apenas confirma que a mãe de Messias seria virgem, mas também afirma que o nome dela seria Maria. Além disso, o mesmo rabino Hakar Dorkis demonstra pelas Escrituras que o nome do Messias na sua vinda seria Jesus. Assim, é inútil negar o nascimento virginal de Jesus Cristo. Sexto ponto, porque Cristo Jesus, por meio de suas obras milagrosas e milagres extraordinários, demonstrou que ele poderia fazer coisas que nenhum homem comum poderia fazer, e por causa de seus ensinamentos, palavras e ações celestiais, que indicavam que ele era o Filho de Deus enviado do seio de seu Pai, devemos investigar que ele não é apenas homem, mas também Deus. A Sagrada Escritura judaica fornecem a resposta que ele é, de fato, Deus e homem. Isto é significado pelo profeta Isaías quando ele declara: eles lhe chamarão o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Isaías testifica ainda que ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, o Deus Forte, o Pai da Eternidade, o Príncipe da Paz. Outra referência de Isaías o chama de resíduo do Senhor e fruto da terra, indicando que ele é tanto filho de Deus quanto filho do homem. Jeremias, o profeta, também atesta que ele será chamado de Deus justo ou Deus nossa justiça. O próprio Deus declara: Tu és meu filho, hoje eu te gerei. Até mesmo o rei Davi o reconhece explicitamente como filho de Deus, pois embora Davi soubesse que ele viria de sua própria linhagem na carne, ele também o chama de seu Senhor, dizendo: O Senhor disse ao meu Senhor: Sente-se à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelos de teus pés. O fato de Davi se referir a ele como seu Senhor implica que Jesus não é apenas um homem, mas também Deus, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade. Esta verdade é evidente em todas as Escrituras judaicas e não há necessidade de elaborar mais. Sétimo ponto. No entanto, é importante abordar a concepção errada dos judeus de que o Messias seria um rei terreno que reinaria em Judá e subjugaria todos seus inimigos através do poder e da força terrestre. O tempo para tal reino terreno já passou e não existiu tal governante em Judá. Esse fato deveria tê-los levado a abandonar a sua crença tola. Daniel também referiu-se ao Messias como o Rei Eterno. Miqueias declarou que ele reinaria para sempre, o que não pode ser atribuído a um reino terreno. Além disso, Deus disse ao seu filho, o Messias: Pede-me e eu te darei os teus gentios por herança, e os confins do mundo por tua possessão. Isto indica claramente que o Messias seria um rei universal, governando não apenas os judeus, mas também os gentios e o mundo inteiro. Também foi profetizado que ele penduraria como o sol e que seu reinado se estenderia de Amar até o confim do mundo. Todos os reis o adorariam e todas as nações o serviriam. Cada tribo também seria abençoada nele e todas as nações o agradeceriam. Deus disse a Abraão que através de sua descendência, que é o Messias, todas as nações da terra seriam abençoadas. Portanto, é ilógico pensar que o Messias derrubaria nações por causa dos judeus, quando todas as nações receberiam a bênção dele. Na profecia de Isaías, a comissão de Deus ao Messias é declarada da seguinte forma: É muito pouco que me seja servo para levantar a tribo de Jacó e converter a escória de Israel. Eis que te apareci também para ser uma luz para os gentios, para que você seja minha salvação até os confins da terra. Em quase todas as escrituras é testificado que os gentios teriam tanto interesse no Messias quanto os judeus e se beneficiariam dele da mesma forma. Portanto, embora o Messias seja de fato referido como rei, ele deveria ser um rei espiritual e eterno, como os profetas declararam. É infantil e absurdo imaginá-lo como um rei terreno que reinaria apenas na Judéia, seria um conquistador terrestre. Zacarias, em termos de seu estado mundano, não indicou que ele viria humildemente montado no jumento? Isaías não disse que neste mundo ele seria desprezado, abjeto e sem reputação? Daniel não declarou explicitamente que ele viria para ser sacrificado, para tirar o pecado e por fim a outro sacrifício? Zacarias não disse que as pessoas olhariam para ele depois de o terem transpassado ou crucificado? O profeta Isaías não descreveu oferecendo sua alma como sacrifício pelo pecado e sendo levado como uma ovelha ao matadouro sem abrir a boca? Onde então está a pomba e a glória mundana quando ele estava destinado a ser pobre e abjeto e sem honra mundana? Onde está a sua conquista terrena quando ele seu próprio seria crucificado? Como poderiam os judeus acreditar que o Messias seria como eles imaginam, quando seriam eles mesmos que o perseguiriam até a morte e olhariam para ele depois de o terem trespassado? Esses pontos, embora breves e claramente declarados,
deveriam ser suficientes para convencer os judeus de que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é a semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, aquela predita a Adão e Eva, e aquela em quem todas as nações da terra seriam abençoadas. Ele cumpre perfeitamente todas as profecias relativas ao Messias, e ninguém mais poderia se enquadrar nessa profecia. Portanto, concluo que a religião cristã que professamos e que deriva de Cristo, o verdadeiro Messias, é a única religião verdadeira aceitável a Deus.